Olá, licitantes e licitadores! Hoje vamos falar de artigos de luxo na nova lei de licitações. Mas antes, se inscreva no canal, dê seu like no vídeo para dar aquela motivada, no pessoal e ative as notificações. Pelas estatísticas do YouTube, 40% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos no canal. Então vamos lá, deem aquela força e vamos continuar debatendo sobre esse maravilhoso mundo das licitações, das compras públicas, agora sobre o viés da Lei 14.133. Muito bem, vamos para o vídeo de hoje. O assunto é artigos de luxo. Por quê? Porque o artigo 20 da nova Lei de Licitações traz uma vedação, ou seja, itens de consumo devem ser comprados com itens de qualidade comum, vedada a aquisição de artigos de luxo. O parágrafo 1º diz que os entes públicos precisam ter um regulamento que trate do que seriam artigos de luxo. E o parágrafo 2º diz o seguinte: se isso não for regulamentado em até 180 dias da promulgação da lei, ou seja, até 1º de outubro, não é possível adquirir itens de consumo com base na Lei 14.133. Ou seja, há uma urgência dessa regulamentação. Muito bem. O Ministério da Economia, então, em maio, agora, final de maio, início de junho, até o dia 8 de junho, deixou na plataforma Participa Mais Brasil uma consulta sobre essa normativa, para regulamentar o que seriam bens, itens de consumo e artigos de luxo. Ou seja, a gente precisa pelo menos trazer dois conceitos aqui para nosso debate. O primeiro conceito seria o que são itens de consumo. E, bom, basicamente não foge ao senso comum. Itens de consumo são aqueles em que o item, por alguma questão, seja de durabilidade, de fragilidade, de transformação, são itens que perdem as suas características originais a partir do seu uso. Então, seja porque dura menos de 2 anos, seja porque ele se incorpora em outro bem e com isso se mistura e não pode ser retornado, enfim, seja porque ele é utilizado, é uma matéria-prima de transformação, são itens de consumo, itens que se consomem automaticamente. E a gente pode listar alguns exemplos, como material de escritório, canetas, borracha, o grafite, da lapiseira, papel, a questão de gêneros alimentícios, açúcar, o pó do café, a questão do cimento, enfim, itens que são incorporados em algum objeto e com isso perdem sua característica original ou dificilmente podem ser desincorporados e serem utilizados para outro uso. Então, isso seriam os itens de consumo. Agora, o que seriam os artigos de luxo? E aí, a lei traz o conceito de elasticidade renda de demanda. O que vem a ser elasticidade renda de demanda? Seria mais ou menos o seguinte: eu ganho 3 mil reais por mês. E com 3 mil reais eu consumo um fardinho de cerveja. Se eu passar a ganhar 6 mil reais por mês, pode ser que eu venha a consumir 4 fardinhos de cerveja no mês. Ou seja, eu vou ter uma elasticidade de uma razão de 2. Então, dobrou meu salário e eu consumi 4 vezes mais aquele item. Vamos imaginar um restaurante. Eu ganho também 3 mil reais por mês e vou uma vez por mês num restaurante fazer uma refeição. Vamos supor que eu dobrei meu salário para 6 mil reais e agora eu passo a ir a 12 vezes por mês ao restaurante. Então, evidentemente, a variação, a proporção aumentou. Então, esse item, por ter uma alta elasticidade de renda de demanda, acaba sendo considerado um artigo de luxo. Por quê? Eu tive um incremento de renda e acabei consumindo mais esse item. A proposta normativa diz o seguinte, e aí o conceito fica um pouco indeterminado, que artigos com alta elasticidade de renda de demanda são artigos de luxo e artigos com baixa ou moderada elasticidade de renda por demanda seriam itens comuns. Então, um exemplo de item comum seria, por exemplo, o arroz. O arroz, vamos supor, ganho 3 mil reais por mês, consumo 1 quilo de arroz.
Se eu passar a ganhar 6 mil reais por mês, dificilmente eu vou consumir, vou consumir o dobro de arroz, 2 quilos de arroz. Ou seja, provavelmente eu continue consumindo 1 quilo de arroz por mês, se não menos, né? Se não substituir por outros alimentos, enfim. Então esse é o conceito de artigos de luxo. Moral da história, ainda o regulamento termina dizendo que é importante que os órgãos emitam um rol não exaustivo do que seria artigos de luxo, enfim. Vamos ter que analisar casuisticamente se isso é um item de luxo ou não é um item de luxo. E a pergunta que sobrevém é a seguinte: ok, para itens de consumo eu preciso estabelecer o que seria artigo de luxo. E para outros itens que não se enquadram nessa situação? Por exemplo, veículos. Um veículo de representação. Qual é a qualidade que se exige desse veículo? Ele pode ser um veículo de luxo ou não pode ser? Um veículo de representação de uma prefeitura municipal é o mesmo veículo de representação de um ministério, por exemplo? Ou também tem que ser sopesada a questão da elasticidade, renda por demanda? E qual seria o parâmetro dessa renda? Seria do cidadão comum, da população, do servidor, das autoridades? Muitas perguntas, muitas perguntas. Então, entendo que não vamos fugir de fazer uma apuração casuística, considerando princípios da eficiência, da eficácia e da moralidade. Por mais que se procure regulamentar esse item, ainda traz muita subjetividade para o gestor. E não vamos fugir da justificativa no caso concreto. Certo, pessoal? A ideia era trazer esse debate hoje para nós, para vocês. O que são bens de luxo? O que são artigos de luxo? O que a administração não pode contratar sob pena de ser uma mera ostentação? Deixe nos seus comentários, porque aqui seguiremos em busca da melhor compra pública. Um abraço e até mais!